para sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Intera storia del mondo e protesa Fundamento da paz, pedra que não se quebrou. Olá, eu sou a Amanda Rocha, falei com vocês sobre o Papa Peregrino e grande missionário e agora quero partilhar com vocês um outro tema. O tema é São João Paulo II, amigo de todos os povos e nações. É um tema que toca muito, né? O tema da missão do grande missionário, e eu fico muito feliz, muito honrada de poder partilhar mais um pouquinho sobre a vida de São João Paulo II com você. Para mim é uma honra poder falar no centenário dele sobre ele. E para falar sobre esse Papa, amigo de todos os povos e nações, eu quero trazer para você um poema de um poeta polonês, escrito há mais de um século. Na verdade, um trechinho do poema, que diz assim: é preciso força, se este mundo do Senhor queremos elevar. Eis por isso que vem o Papa Eslavo, irmão do povo. Eis que já derrama os bálsamos do mundo nos nossos peitos, e uma fila de anjos faz brilhar com uma flor o seu trono. Ele distribui amor, como hoje os poderosos distribuem armas. Uma força sacramental ele mostra, tendo tomado o mundo na mão. Esse poema, que fala de um Papa eslavo, de um Papa que vem nessa região do leste europeu, é um poema, mas também poderemos chamar de uma profecia, porque o Papa polonês eleito, né, dia 16 de outubro de 1978, foi o primeiro Papa não polonês depois de muito tempo. Então falava-se aqui neste poema de um Papa eslavo, irmão dos povos, que distribui amor no lugar de armas, que mostra uma força sacramental e toma o mundo na mão. E esse é São João Paulo II, esse Papa eslavo, né? Esse homem polonês que saiu de sua terra para alcançar o mundo. E ele é também irmão do povo, amigo do povo, amigo das nações. Por isso escolhi esse trecho desta profecia aqui, porque todos os livros biográficos de São João Paulo II vão citar este poema, porque falou de uma verdade que ainda demoraria um tempo para acontecer. E ele é esse que distribui amor, e eu vou falar aqui para vocês um pouco como ele distribuiu amor por todos os povos e nações, e ele mostrou essa força sacramental. O Papa Francisco, na homilia da canonização, de São João Paulo II, no dia 27 de abril de 2014, falou que São João Paulo II deve ser reconhecido como o Papa da família. E por quê? Porque, né, temos a teologia do corpo, e não somente ela, mas toda a doutrina de São João Paulo II nesse desejo de elevar o homem. E ele mostrou, né, nos seus escritos, na sua vida, essa força sacramental e tomou o mundo na mão, né? Foi esse Pedro que tomou a barca e levou durante tantos anos a nossa igreja. E para falar um pouco dele, né, desse Papa estrangeiro, que também era de um povo diferente, quero contar um pouco do seu histórico, né? Como comecei na outra, também falar aqui, porque nós gostamos de saber das histórias, né? Nós gostamos de saber da realidade humana do Papa e também da sua vida de oração, né? Que é aquilo que leva a sua espiritualidade. Mas os santos são as setas que mostram, né, que nós também podemos alcançar. E São João Paulo II é uma grande seta que nos leva a cumprir a vontade de Deus. São João Paulo II, ele dizia que se dependesse dele, ele atenderia todos os convites como Papa. Todos os convites que fossem feitos a ele, se dependesse dele, ele queria ir ao povo, ele queria chegar, queria conhecer,
queria atender os convites, embora sua agenda, né, não fosse capaz de realizar tudo isso. Ele também, como você já deve ter visto, com certeza, uma imagem dessa, quando ele chegava a uma nova terra, ele beijava o chão. E esse gesto, né, tão comovente para quem vê, ele aprendeu do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI fez esse gesto e São João Paulo II, que também tinha Paulo no nome, né, escolheu esse nome também em homenagem ao Papa Paulo VI, quis repetir. E assim, ele mostrava o amor que ele tinha pelo mundo, né, pelo mundo de Deus. O amor que ele tinha pela criação, pelo homem, por cada pátria, por cada nação, cada pessoa que ele encontraria nestas viagens que ele fazia. Por isso, ao descer da aeronave, ele se ajoelhava e beijava o chão, né, como demonstração de amor, carinho e devoção àquela terra ali criada por Deus. Ele também, eu estou dizendo isso, muitas vezes, né, como eu falei na outra palestra, o Papa viajava muito, e porque ele viajava muito, ele era cobrado por isso. Muitas pessoas questionavam o Papa, por que tantas viagens, por que não fica na Itália, por que os gastos que vão ser realizados, e várias vezes ele teve que se explicar dessas viagens, e ele explicou dizendo que ele viajava para confirmar as pessoas na fé, ele viajava para levar o evangelho, né, cumprir o ID, como também já disse na outra palestra, mas uma coisa especial que me chama a atenção que ele falou de si, é que ele viajava para confirmar os seus irmãos na fé, e dizer para eles coragem, mas ele também, ao viajar, encontrava na boca daquelas pessoas que ele encontrava coragem para a missão que ele tinha. Então ele era esse amigo que vai visitar um outro amigo para receber acalento e para levar uma boa nova. Então as viagens de São João Paulo II eram para se aproximar do povo, eram para amar o povo, era para mostrar, você tem um pai, um bispo que te ama, que quer chegar até você. E também para que ele recebesse esse amor, para que ele soubesse, Papa, Pai, você é amado por nós, estamos aqui contigo. A igreja, né, não está sozinha, por isso os jovens o seguiam e todas as outras pessoas por onde ele passava. Ele, nessas suas explicações sobre a sua viagem, ele dizia que ele era Pedro, sim, né? Ele, como Papa, ele era Pedro, este que vai confirmar a fé dos outros, mas que também ele deveria seguir o exemplo de Paulo e levar a palavra de Deus, levar o amor do Senhor por tantos lugares. Então ele falava, se Paulo fosse vivo, Paulo usaria da televisão, Paulo usaria de aeronaves, Paulo usaria de todos os meios, assim como naquela época ele, nas suas possibilidades, usou de todos os meios para levar a palavra. Então ele dizia, eu sigo o exemplo de Pedro, mas eu também sigo o exemplo de Paulo. Eu quero seguir o exemplo de Paulo, e não por acaso foi lançado há pouco aqui em português um livro sobre as catequeses no aerópago, que São João Paulo II escreveu ainda em polonês, é um livro traduzido do polonês recente. É este homem que deseja chegar a todos os corações, assim como Paulo chegou nos gregos, pregou ali para os judeus nas sinagogas e não se conteve em anunciar. São João Paulo II, né? O Paulo não somente para homenagear o Papa Paulo VI, mas também o grande apóstolo dos gentios, o grande apóstolo das nações. Uma coisa muito interessante também que a mim me chama a atenção é que num discurso, quando ele visitava uma de suas cidades, ele falava assim, para estabelecer uma amizade,
muitas vezes as pessoas precisam se apresentar uma a outra. Vocês possivelmente já me conhecem, ele dizia. Vocês já sabem alguma coisa sobre mim, né? Já ouviram dizer de alguns feitos, de algumas coisas relativas à minha vida, mas eu não os conheço e por isso venho até aqui. E por isso me achego até vocês, porque quero conhecê-los, porque quero amá-los, quero saber quem é o povo de Deus, quero saber qual coração precisa receber a mensagem. E por isso ele ia, ele viajava, né? Como falei para vocês na outra palestra, dei exemplos de algumas viagens. Aqui quero complementar, porque ele foi aos continentes, né? Ele foi um papa peregrino, missionário continental. Chegou aonde podia e aonde o deixaram ir. Ele também dizia, esse é um trecho que ele fala aos japoneses, que ele falava assim: muitos de vocês me perguntam por que falo japonês, por que estou me dirigindo com vocês na língua de vocês. É porque a língua de cada nação é onde bate o coração da nação. Porque pela língua vocês podem se expressar, vocês podem expressar os sentimentos, vocês podem expressar os contentamentos e as alegrias. Então, se falo em japonês, é porque quero chegar no coração de vocês. E ele veio ao nosso país e falou português, né? Falou que Deus era brasileiro. O nosso João de Deus falou isso aqui na nossa terra, né? Entrando nessa brincadeira que nós fazemos, ele quis chegar ao nosso coração. Ele era este homem que desejava alcançar cada uma pessoa humana, né? Não só a entidade pessoa humana, mas cada pessoa. Ele que nos ensinou que cada um é único, irrepetível, exclusivo, de forma tão intensa nos seus escritos, vivia isso com a vida. E não é à toa que São João Paulo II é um santo tão amado, né? Eu que tenho essa devoção especial por ele, sei que você tem também, tenho essa honra de dizer, ele é meu amigo. E você deve dizer isso também. E quantas pessoas você já não ouviu dizer isso sobre ele? Que ele é o amigo. E nós dizemos isso porque assim nós sentimos, né? Os amigos, eles desejam as mesmas coisas, eles lutam pelo mesmo ideal, eles amam as mesmas coisas e detestam as mesmas coisas. Então, nós, com São João Paulo II, né, nós queremos amar a mesma coisa, né? Amamos o Senhor acima de tudo, desejamos amar e honrar a Virgem Maria e quem dera, quem sabe, nessa luta aqui diária, nós também aprendamos a detestar o mal como ele detestava, a defender a vida como ele defendia. Ele se fez amigo de todos os povos e nações. Ele se fez amigo seu e se faz amigo meu, né? Meu amigo. E lá no céu, essa amizade, ela se estende ainda mais pela comunhão dos santos. Porque aqui, por mais que tive a oportunidade de amá-lo ainda em vida, né? Tantas pessoas o conheceram depois de sua morte. Ele faleceu, eu ainda tinha 17, 18 anos. Então, eu não tive a oportunidade de ir até lá, de me apresentar, né? Tem um vídeo muito lindo dele abraçando uma menina, não sei se vocês já viram, que, nossa, como eu já quis ser aquela menina. Mas, quando tive a oportunidade de visitar o seu túmulo e rezar lá na frente dele, eu sabia que essa amizade, ela se estende, assim como a graça de Deus, ela ultrapassa o tempo, a comunhão dos santos faz isso. Então nós podemos dizer sim, ele é amigo dos povos e das nações. Ele é meu amigo que apresenta os meus pedidos a Deus, meu amigo que lá recebeu as minhas orações, já aqui, quando fazia de longe, quando ele ainda era vivo. Uma coisa particular que eu digo para você é que quando eu assistia
os Ângelos, né? Eu assistia os domingos, os Ângelos, e eu conversava com ele como se ele pudesse me ouvir. E como um amigo, né? Assim, como um desejo de que pela comunhão dos santos ele pudesse me ouvir, pudesse saber aquilo ali que eu vivia. E tenho certeza que essa amizade já começou ainda aí, e Deus me deu a graça de poder continuar, de cultivar e de continuar com Ele, intercedendo por mim, e sei que intercede por você. Não é à toa que Ele é tão amado, porque como diz aqui, né, no poema que li para vocês, Ele é aquele que semeia amor, que leva o bálsamo do amor, e Ele fez isso conosco. Ele, ainda, para dizer de suas viagens, ele se chamava de catequista itinerante. Tem uma de suas homilias que ele se chama assim: eu sou um catequista itinerante. Tenho o desejo de levar Cristo a todos aqueles que não o conhecem. Então, um amigo é esse que quer dar o melhor para o outro. E ele se fez amigo dos povos e das nações assim, levando o melhor que ele tinha, que era o Evangelho, a Boa Nova, o chamado à liberdade, o chamado à dignidade da pessoa humana. Ele levou a mensagem, esse catequista que te catequizou, que me catequizou, que até o seu último suspiro foi uma catequese, né? Ele que recebeu o viático antes de expirar, que era todo da Virgem Maria, é este homem catequético, que até no silêncio, quando não consegue falar, ali no final de sua vida, na janelinha, ele catequizava, dizia para nós: vamos até o fim, mesmo com todas as forças, vamos nos gastar. Era esse amigo dos povos e das nações, era este homem que nos animou e anima até hoje. São João Paulo II, ele era amigo dos povos e nações, não só quando ele era Papa, porque ele começou já essa amizade com aqueles que pensavam diferente, com povos diferentes, né, do próprio polonês, na sua vida. Ele nasceu em Wadowice, e Wadowice é uma cidade polonesa que era reconhecida por ter uma grande quantidade de judeus. Grande quantidade. E por isso, ele mesmo disse que na classe dele, onde ele estudava, 1/4 dos alunos era composto de judeus. Além disso, o apartamento em que ele morava era de uma família judia. Seus pais alugavam o apartamento dessa família. Então ele viveu, né, na carne, na pele, na infância. E o que não podemos dizer aí de sua adolescência, de quando ele via seus amigos simplesmente sumindo nos campos de concentração. Ele viu o sofrimento do povo judeu, ele viu o quanto eles entregaram e foram dizimados. Então ele, quando escreve sobre isso, deixa bem claro dessa importância que o povo judeu tem, porque eles são os nossos irmãos mais velhos, era assim que ele chamava. E ele ressalta, no Cruzando o Limiar da Esperança, ele fala que foi muito importante para ele a visita à sinagoga de Roma, porque aquela sinagoga de Roma estava vinculada aos Atos dos Apóstolos. Aquela sinagoga é histórica, tem a ver com a nossa fé, com a nossa realidade. Então, mais uma vez se mostrava amigo dos judeus. Tinha um amigo de infância que continuou visitando quando ele ainda era Papa no Vaticano, e este amigo de infância pediu para ele, contou para ele que a sinagoga de Wadowice seria reaberta. E o Papa ficou muito comovido, porque ele conhecia aquelas pessoas que antigamente iam todo sábado à sinagoga e que agora poderiam novamente ter a chance, né, de se reunir para celebrar a fé. Então escreveu de próprio punho uma mensagem para a abertura desta sinagoga, e este próprio amigo dele também ficou muito comovido, porque todos os familiares dele
que frequentavam essa sinagoga haviam sido dizimados nos campos de concentração poloneses. Poloneses porque na Polônia, né? Não criados por eles. Então essa amizade, né? Temos aí as imagens que são comuns de vermos o Papa indo até o Muro das Lamentações, né, do Templo de Salomão, quando ele visitava a Terra Santa. Disse para vocês já na outra palestra, e digo agora também, que ele peregrinou à Terra Santa e continuou peregrinando, teve a oportunidade de realizar isso como Papa. Além dos judeus, cito para vocês também o respeito, né, e a amizade e o amor que São João Paulo II tinha também pelos muçulmanos. Essas religiões monoteístas, ele escreve também no Cruzando o Limiar da Esperança sobre aquilo que nos une, né, não somente sobre aquilo que nos separa. E ele ressalta algo especial e particular que aconteceu com ele nessa ligação com os muçulmanos, é que ele estava em Florença, visitando a igreja de São Marcos, e nessa igreja de Florença, que é uma cidade italiana, é onde tem os afrescos do Frangélico, né? Muitas imagens que nós temos tão belas, né? Acho que a mais conhecida é a da Anunciação, mas são afrescos belíssimos, e eles estavam vendo ali, visitando, peregrinos, reconhecendo aquelas imagens, quando um muçulmano estava ao lado dele e falou: sim, é bonito, mas nada se compara aos que existem na minha religião. E São João Paulo II achou interessante, né, aquela conversa ali, verificou que ele era de uma outra religião e foi conversando com ele, e ali ele diz: ali se iniciou o meu diálogo com os muçulmanos. E como ele concretizou esse diálogo? Ele visitou a Turquia, ele visitou vários países africanos, e ele visitou também alguns países da Ásia que têm, né, que professam em sua maioria, às vezes como Estado, a religião muçulmana. Então ele era um amigo desses povos e nações, lógico que no desejo de anunciar Jesus Cristo, mas sempre indo naquilo que une o povo, né? Nessa religião que crê em um só Deus e não naquilo que o separa. Ele também viveu uma preocupação muito grande com o povo que vivia nos países que viviam sobre o regime comunista. Então ele atuou pessoalmente na liberdade dos países, né? Temos exemplo da Tchecoslováquia, temos o país daquele bloco ali europeu, como ele atuou, como ele foi firme. Você vai ter uma palestra sobre isso também. Mas por quê? Porque ele sabia que a voz de Cristo não pode calar dos homens, né? Não pode tirar a voz de Cristo de dentro dos homens. Por isso ele queria chegar nesses lugares, por isso ele queria falar com essas pessoas e lutar pela liberdade da profissão de culto. Era algo específico dele. E ele amava tanto a humanidade que você já deve ter visto o Nona Beate Paura, né? Aquele tão famoso discurso inaugural do seu pontificado, realizado dia 22 de outubro de 1978. E algo que tem também nesse dia, quando ele falou não tenhais medo, ele empunhou a cruz e foi até o centro, e quando ele gritava esse não tenhais medo de Cristo e do poder salvador, ele falava para abrir as portas dos sistemas políticos e econômicos. Então ele fazia esse grito, esse apelo, que foi o mote de seu pontificado, né, de todos os anos do seu pontificado, nesse amor pela humanidade, nesse amor pelos povos e nações. Quando ele falou ali, ele não estava falando apenas para aquelas pessoas que estavam ali na Praça São Pedro. Ele não estava falando apenas para os católicos que ouviam aquilo que ele dizia, mas ele estava falando para a humanidade. Assim como São Pedro, naquele Pentecostes, falou para todos, né, falou numa língua que todos escutavam, esse foi o desejo de São João Paulo II,
de naquele não tenhais medo, abri, escancarai as portas a Cristo, era um grito de um amigo que fala: eu tenho algo para te mostrar, eu tenho algo para te dar. E ele não somente disse isso, mas ele foi a tantos lugares para mostrar que era isso mesmo que ele tinha para fazer. E São João Paulo II, ele foi proibido de visitar muitos locais. E isso era algo que doía no coração dele. Alguns locais que proibiram sua visita: a China, o Vietnã, o Iraque e a Rússia. Foram alguns lugares que não permitiram que o Papa viajasse até lá. E para ele era uma dor muito grande, principalmente a China. Por quê? Porque ele sabe que aquelas pessoas precisam conhecer Jesus. Até hoje, né? Nós sabemos disso, que eles precisam conhecer a Jesus. E ele aprendeu a falar a língua chinesa para um dia, se ele fosse autorizado, ele poder enviar a mensagem. Ele tentou várias negociações, mas o Partido Comunista Chinês nunca deixou. Por quê? Porque lá eles fazem uma igreja própria. E se chegasse a pessoa, né, de Pedro, o chefe da Igreja Universal, eles poderiam perder fiéis nessa igreja do governo. Mas ele tinha um desejo tão imenso que ele, depois de morto, recebeu uma homenagem, né? Em Hong Kong, existem os fios de cabelo de São João Paulo II estão lá. E foi um jeito que eles conseguiram de homenageá-lo por conhecerem o imenso desejo que ele tinha de visitar o país. Ele disse, São João Paulo II disse que ele rezava pela China todos os dias. Então era um amigo que desejava chegar a tantos outros. Ele também foi proibido de visitar o Iraque. Ele queria ir na terra de Ur, né? Falei na outra palestra para vocês sobre o poema do tríptico que ele fala de Abraão, né? Da promessa, antes da promessa e depois. E quando ele escreveu este tríptico, ele desejava ir nesta terra que Abraão pisou. Mas o Iraque também, por contextos políticos, não autorizou. Assim como o Vietnã, já disse para vocês, né? O próprio cardeal Vantuan, não sei se você conhece, São João Paulo II o chamou para falar na Jornada Mundial da Juventude e o criou cardeal. Ele é vietnamita, então São João Paulo II tinha esse desejo também de chegar no Vietnã, né? Tanto que elevou esse cardeal vietnamita a um cargo muito elevado, mas não foi possível. Então existiu essa amizade aos povos e às nações, nem sempre correspondida, mas não da parte dele, porque ele amou, a modo de Jesus, amou todos, né? E amou até o fim. E outros detalhes, outras curiosidades que quero falar para vocês dessa amizade que ele tinha, né? São são muitos anos de pontificado, mas algumas histórias assim que são boas de sabermos sobre este santo que nós amamos, é que ele vivenciou, né, na carne, na pele, enxergou a degradação da fé na Europa. Ele viu como a Europa foi se secularizando e como isso é uma crise, né? Hoje nós vivemos essa crise. Então ele tentou já resgatar a fé na Europa. E ele, uma visita específica, ele foi celebrar na França o aniversário de batismo daquela nação. E ele falava com aquela voz forte e firme de sempre. Era: França, né? Lembra-te do teu batismo. Lembra-te da terra forte que você já foi um dia. E aquela voz ecoava e alcançava tantos corações, que dizem que depois disso, as vocações na França aumentaram depois dessa visita que ele fez. Ele também visitou Manila, né? Teve uma Jornada Mundial da Juventude lá, que deu 5 milhões de pessoas, vejam só. Pessoas que queriam conhecer quem era aquele homem de branco que falava com tantos. Além disso, ele visitou a África, já disse para vocês aqui quando falei um pouquinho dos muçulmanos, mas ele também tinha desejo de conhecer e conheceu aquela realidade. Algo que o chocou muito foi quando ele visitou
um lugar chamado de Porta do Não Retorno, que era onde os escravos eram levados, né? A partir daquela porta eles não voltariam mais para sua pátria. Então aquele lugar de saber que as pessoas, as crianças, os adultos, né, os pais e os filhos eram separados para viver a escravidão, é algo que o machucou muito. E ele amou aquele povo africano, amou aquela nação. E sofreu também com eles. Além disso, nesse desejo de amar todos, ele se aproximou da igreja ortodoxa grega, né? Ele foi convidado pelo presidente da Grécia a visitar lá aquela localidade, e quando foi, a igreja grega não gostou de que o Papa fosse lá. Mas ele, no seu discurso, naquilo que ele dizia, pedia perdão por Constantinopla também, ele conseguiu se aproximar da Igreja Católica Ortodoxa Grega, da Igreja Ortodoxa Grega. Além disso, também teve o encontro de Assis, que vocês vão ter outra formação só sobre isso, mas é esse desejo de unir todos naquilo que une, que é Deus, né? De chamar todos para essa união de que o mundo tanto precisava. E também no seu modo de pregar o ecumenismo, terá uma outra palestra sobre isso, sobre o Papa da Paz, enfim. O que eu quero ressaltar de mais importante neste tema, amigo de povos e nações, né? Enumerei aqui para vocês algumas dessas realidades, né, que ele visitou os aborígenes na Austrália, visitou os índios do Canadá, visitou o nosso país, como já disse, mas algo também que chamou a atenção de quando ele visitou aqui, que me lembro agora, é que quando ele visitou a favela do Vidigal, ele ficou tão chocado com aquela realidade de pobreza, de sofrimento do povo, que ele tirou aquilo que ele tinha, né, que era o seu anel ali de Pedro, e doou àquela comunidade, como se ele pudesse fazer com aquele gesto alguma coisa por eles. Então ele nos amou, né, a nós brasileiros, amou, e esse anel está hoje, né, guardado. Ele amou até o fim, amou de leste a oeste, amou de norte a sul. E como diz um de seus biógrafos, estas viagens que ele fez fizeram unir os países tão divididos na época do pontificado, tão divididos entre ideologias, né, entre Estados Unidos e Rússia, e nós conhecemos a história da Guerra Fria, conhecemos essas divisões que aconteciam. E o Papa é aquele homem que saía unindo, né, como uma boa costura, ia costurando todas as relações. E ele costurou entre as nações, inclusive, mais uma coisa aqui que me lembro de um detalhe curioso, que ele visitou a Inglaterra, e quando ele visitou a Inglaterra, ele ficou sabendo que os argentinos não haviam gostado dessa visita. Por quê? Porque a Inglaterra e a Argentina estavam em luta pelas Ilhas Malvinas. E é assim que ele soube de que os argentinos não haviam gostado de sua visita à Inglaterra, ele organizou uma nova viagem para, assim que possível, visitou a Argentina e mostrou ali que ele era aquele que não estava ali visitando a Inglaterra para autorizar aquele país em detrimento de outro, não. Ele era aquele que chegava a um e chegava a outro, amava um e amava o outro, amava todos os povos, todas as nações, assim como nos amava a mim e a você. E assim nos ensinava a também amarmos uns aos outros e amarmos a Deus acima de tudo. Então, que esse exemplo de São João Paulo II nos leve a cumprir a vontade de Deus e nos ensine o amor até o fim, por todas as pessoas, independente se pensam o mesmo que nós, independente se professam até a mesma religião que nós sigamos São João Paulo II e, acima de tudo, o próprio Cristo no mandamento do amor. Até mais.